Não, eu acho que eu tenho uma tremenda sorte, mas às vezes, o pior é que às vezes fica se repetindo. Mas, por exemplo, poder à minha idade, ter trabalho ainda e ter interesse, como vocês, por exemplo, estão aqui, eu acho uma tremenda sorte, não? E, provavelmente parte dele tenha sido porque eu sempre trabalhei muitos anos em, em revistas, no memorial, coisas que você imediatamente fica conhecido, né? Então é uma sorte de. Eu fico encantada de poder trabalhar fortemente, quanto mais forte, melhor. E é curioso, aqui a gente rapidamente pensei, eu vou tentar colocar algo que representa fotos e fatos, e memorial também. Por aqui, é memorial como a gente está, mas aqui é Brasil. E aí você que vê que o Brasil é enorme, é muito interessante. Mas tem uma parte que eu vou tentar juntar todos os lugares, todas as, todos os países da América Latina, porque eu acho que aqui seria interessante fazer esse contratempo, não? Mas aqui a gente tem também filmes por cineastas muito interessantes do México, de Cuba, todos os lugares, não? Eu estou falando do pavilhão, que era uma coisa bem diferente do sentido do que a gente tinha que comprar. Comprar naquele momento era difícil, porque quase você tinha que pôr a coisa antes de ter ido. Mas eu não acho que era a primeira, mas eu queria muito falar com ela, se vocês permitissem também, a Maria Papucci, mas ela trabalhou nisso e foi graças a ela que a gente pôde fazer toda, porque antes você tinha que quase ter a peça antes de você ir e ele selecionar. Então eu tenho todos os, tenho também cada diretor ou diretora tiveram específicas complexidades para poder fazer esse memorial. E também é diferente quando você tem que atualizar, é diferente que fazer também, não? Tem que se modernizar, não? Eu pareço que não sei nada, mas até sei, mas foi muito difícil fazer o que foi feito no pavilhão, porque era dificílimo você trazer qualquer coisa. E é criativa mesmo, porque é tão criativa que você não podia fazer sem ele, não? Então foi muito interessante. Eu sei que para o Jacques, meu marido, sem ele, quer dizer, ele, a gente era dupla muito bom, porque ele a gente chamava de Pegasus, mas era Pegasus no carro, porque ia e voltava, ia, voltava, ia, voltava. E gostava, digamos. Eu acho que para ele foi a coisa
mais vital. Realidade de 4 rodas também. Aí a gente, claro, antes, isso ajudava muito para Darcy ter uma certa fé na gente, porque o que eu viajava muito lá, indivíduo. Não sei por que esqueço, todo mesmo fala realidade, mas ninguém fala de 4 rodas. De 4 rodas é abril. E eu digo, e te digo um negócio, trabalhando assim e vendo essas fotos, você vê que o Brasil é enorme. Às vezes me vem essa coisa, eu digo, nossa, eu acho que é dos países maiores do mundo, não? Ele, eu acho que ele estava pensando como vou fazer esse negócio. Porque não era memorial, era realmente a parte específica do pavilhão. E ele fazia-se esse bode, que tem um nome muito específico, o bode rei, não? Ele é conhecido, então ele deve ter pensado, não, vou ver se eles dão um jeito assim. E foi imediato. E a gente foi imediatamente. Não, as pessoas me pediram assim, será que foi 2 anos? Falei, não, foi 2 meses. Foi muito rápido. Por que isso? Porque também, ah, para os próprios artesãos, não tinha ainda muita possibilidade deles ter clientes. Quer dizer, não é que todo mundo ia, porque era pouco conhecido. Essa ideia do Darcy, eu tenho uma fala que ele fala, tenho gravado, a ideia que ele tinha desse parte do memorial era que os jovens soubessem justamente de onde eles e a família deles viram, não? Então a coisa foi muito pensada. Eu acho que o Darcy foi embora um pouco cedo demais, mas ele então, depois tinha muitos problemas, por exemplo, é muito lindo, mas o memorial teve lutas, como, por exemplo, ter o, a maneira de fazer o memorial. Esse branco, que hoje em dia, modernamente branco, não é muito fácil de ficar sempre branco. Então tivemos muito trabalho, eu acho. Muito. Mas depois a gente fomos em Latinoamérica. Mas uma das razões que eu tive a ideia de ver se, eu acho que vocês também estavam querendo ampliar, não só o Brasil, talvez ter os países da América Latina, porque é uma das ideias, não? Então aqui, isso, para o Brasil poder pegar essa mesa inteira e você teria ainda necessidade, porque um enorme país. Não, o mais difícil foi a morte da pessoa, que foi maravilhoso. Eu tive muita perda esses últimos anos, não? Não sei se alguém deve ter, talvez, mencionado para vocês Marcos Albertini. Marcos Albertini foi uma pessoa que, nossa,
tendo ele, eu durmo assim, porque ele é absolutamente extraordinário. Como... E depois, agora, é muito bom pensar, eu tenho muitas fotos também de agora, feito pelo, como se chama esse jovem? Rafael. Esse Rafael é muito bom, não? É bom ter pessoas assim, porque eu fiquei surpresa. Economia criativa foi realmente por causa disso. Porque de antemão, quase tudo já estava organizado. Por exemplo, o que teria sido impossível seria ir lá e você vê, quando vocês vê, é grande aquele pavilhãozinho, mas é grande. Mas o que eles fizeram? Uma coisa fantástica. De antemão, nós tínhamos, às vezes, uma pessoa que nos ajudava com a ideia de onde ir. Mas como isso, a gente tinha muita prática de anos com o nosso filme, o Bode. Mas o mais difícil teria sido impossível. Mas eles arranjaram que em cada lugar tinha já pessoas de lá que tinham lugares como lugares grandes, onde a gente, cada lote a gente punha lá para as pessoas conhecidas, para bem cuidar e para depois eles saber que era da gente e trazer depois. Então, por isso que eu menciono esse primeiro momento, porque sem isso não se fazia. Você ia, Monte de coisa. você ia para lá todos os dias? Todos os dias. Não, se pode ser uma de outra, não, foi a minha vida mesmo. Não, porque curiosamente eu dirigia o pavilhão, não? E lá era muito bom. É mesmo. Quando o Jacques estava vivo, ele, uma certa parte, quando ele faleceu, mas foi muito bonito, porque eu me lembro, tinha o diretor, ele era uma boa pessoa. Nossa, quando ele nos conhecia, ele tinha estado naquela televisão mais velha que aquela. Então, ele era da Tupi, mas ele era uma boa pessoa. Ele, quando o Jacques faleceu, ele pensou assim, eu vou dar para a Maureen muito trabalho para aquela. Então ele me fez ir para todos os lugares assim. E foi muito porque não é que você esquece, mas o trabalho te faz muito. Brasileira sim mais, porque eu estou aqui muito tempo. E ajo aqui muito tempo. Quer dizer, quase trabalho, eu só trabalhei um pouco quando fui para os Estados Unidos, claro, mais fácil porque a minha língua também, mas e aqui. Agora, quando era jovem, meu pai foi mandado para a Colômbia. Colômbia, aliás, dizem que é o lugar do espanhol mais puro. Mas aí foi curioso, porque a minha mãe depois virou-se uma pintora muito conhecida até no Brasil, Sheila Branigan. Mas quando fui para... eu acho que deve ter tido
7, 8 anos, quando fui para a Colômbia e não falava nada, não. E aí fiquei curioso, porque a minha mãe preocupada, ele diz assim, em inglês, how are you getting on in school? Como você está se dando na escola? Aí eu falei assim, ótimo, me chamam de boba. Então, isso eu falo várias vezes, mas eu acho que é uma significância que para mim, não sei se sabia ou não sabia, mas eu ia me dar bem. Quer dizer, é quase dizer assim, não, se é difícil, mas eu me viro. Esse de virar é curioso porque pode ir até a minha idade. De jeito nenhum. Talvez era uma época que, não sei, seria bom. Hoje, no México, talvez eu teria medo, não? Porque. Mas, nossa, eu acho que nenhuma vez a gente teve uma dificuldade ou algo que pudesse sugerir qualquer coisa de inoportuno, não? Não. Mas a gente fazia papel boa dupla mesmo, porque ele dizia que nem o pegação. E como eu acho, ele é uma pessoa que teve uma vida muito conflitiva na Segunda Guerra Mundial. Vinha aqui para ele, o Brasil era muito querido. E eu acho que essas viagens também foram um momento de puro prazer. E era muito querido porque naquela época, por exemplo, ele se ficava um dia, tal dia para chegar, ia telefonar. Agora é fácil, mas aí era bem difícil. Então foi um momento de muito prazer. E por isso que estou aqui. De certa maneira, porque foi muito bom. O pavilhão naquela época era, né? Você já viu, não? Então aí, de repente, todo mundo está em cima do vidro, não? Mas era assim. E eu acho que de vez em quando o tempo dificulta. Ou seja, quando você já não teve problemas muito, por exemplo, eu acho que a própria maneira de ter que estar sempre embelezando a parte de fora, eu acho que isso é uma coisa que foi muito difícil para o memorial. Porque parece que há uma maneira, mas na alemã não sei como é que fazem, mas é muitíssimo caro. Mas agora achei que está bonito. Mas essa eu penso que foi uma dificuldade. É uma pessoa muito inteligente. Como assim? Talvez de tal maneira ele mesmo, não? Que não é todo mundo que poderia entrar nisso, não? Não, eu digo, talvez
não gosto de dizer essas coisas, mas eu acho que provavelmente não é uma pessoa tão fácil para as pessoas, para as pessoas ficar em parte da vida dele. É dificulta, não? Mas ele é uma pessoa que eu vou lhe mandar aquela frase que ele falou, que é muito bonito, dizendo por que foi esse negócio, por que ele quis o pavilhão de criatividade, sobretudo, é para os jovens se dar conta do pertencer, não? Então ele tinha paixões, mas você falou exatamente isso, é difícil a pessoa, né? Que vai chegar o dia em que você diz, não, eu fiz isso, gostei disso, estou fazendo isso, mas talvez eu não estou lendo coisa dessa, de pessoas que escrevem uma coisa muito boa, não? Quer dizer, como é sentir quando você pode estar mais perto, não? Eu acho. Eu acho que para mim, toda questão passional. Um momento que eu posso gostar que eu estou fazendo, com quem estou fazendo, e etc. Aí eu estou ótima. Um momento em que talvez não tenha tanta sorte, não? Aí eu digo, vamos embora lá. Não se sabe. Espero que tenha, mas esqueça muita coisa. Mas eu acho o bom é quando você poder ainda ser útil para outros. Útil não no sentido de, quer dizer, fazendo mais, inspirando as pessoas a fazer. Eu acho que isso que eu gosto mais. Tipo, eu acho que o Farkas, você sabe quem é o Farkas, não? Ele falou, eu vou morrer nunca mais, porque era tão grande. De fato, era muito era ter uma exposição assim, é só. E tenho muito bem sido filmado. Uma coisa que eu acho interessante para mim, dizer que rara vez faço uma coisa sozinha. Não só porque me ajuda, mas porque faz parte da maneira, digamos, eu faço muito vídeo, muito vídeo. E no vídeo você tem muitas etapas, não? Imagina você que ontem fui mostrar um filme. Então foi bom poder fazer isso, é meio curioso, não? Mas eu acho que isso ajuda a você ser chamado, não? Porque sabem que vou fazer o máximo possível. Não, como eu digo, eu acho, mais uma vez que foi sorte. Eu voltei para os Estados Unidos num momento que estava começando a maneira nova de pintar, de tudo. Era um momento gigantescamente importante no mundo inteiro. E eu pude estar lá, num lugar que na minha língua, meu conhecer, porque morei muitos anos nos Estados Unidos quando era
quando eu tinha 10 anos, não? Então, foi, foi poder ter, fazendo fazer parte, não? Uma coisa curiosa aconteceu. Se você me está falando de Sul-América, me lembra uma dessas questões. Eu tive uma agente nos Estados Unidos através de uns amigos, que a gente era muito amigo, e eles foram para os Estados Unidos e me arranjaram essa agente de fotografia. Bom, e eu sempre dizia que, nossa, não chegou, e você sabe como é difícil, e não chegou. Bom, eu acho que anos depois, chegaram essas fotografias. Então eu falei para ela, está vendo? Pelo menos você agora sabe que eu não menti. E eu tenho o papel dela. Levou 5 anos e, de repente, as fotos apareceram. Chegaram em Nova York. Não é curioso? Então, aí a gente tem uma carta dela, dizendo, chegaram as fotos, mas uma pena jogou fora, porque era tudo pó. Mas eu pensei, pena que ele deixou, que não me deu o pó, porque teria feito coisa com ele, não? Está lá, eu diria, né? Porque era muito completo. E a gente tinha... quando eu digo que eu dirigia, quando já faleceu, eu dirigia e tal, era uma direção muito... os pessoas, como se chama, os monitores, eu conheço até hoje, não? Então era muito ligado. E depois tinha sido a vida tanto tempo que continuou sendo, não é? E Você se sente parte ainda, então. Fábio Magalhães, mas a gente fez o erro, eu fiz o erro, a gente não é tão trágico, porque agora já melhorou, mas a gente, qual que foi o erro aí? A gente não fez, porque você pode fazer com que possa ser visto como não sei como eles dizem, mas poderia ter sido visto como um museu. E a gente não fez isso. Eu não fiz eu acho que foi a preguiça, exatamente. Mas uma preguiça que você paga caro. Mas agora eu acho que está, sobretudo a luz está muito boa. A luz melhorou. O Jacques, eu me lembro, a gente queria fazer uma coisa fantástica, que era, naquele lugar, a gente queria fazer uma luz que mudasse com o tempo. É essa coisa que eu vou lhe dar escrito pelo Darcy. Mas ele diz assim que realmente é para os jovens saber de onde eles vieram, não? E a ideia de não só exclusivamente Brasil, mas essa questão do continente, não? A ideia dela era esta.
E, no fundo, está sendo, não? A gente recebeu várias visitas, falando com muito amor para o memorial, vindo de México, lugares assim. Tenho até gravado essas coisinhas, acho importante, porque aí as pessoas sabem que é verdade. A gente tem o famoso grupo de chineses, e eu dizia assim, a gente tem que fazer os chineses voltar. Nossa, porque eles voltavam, nem sei se era cada semana, mas cada vez esse grupo de chineses. Está vendo? Os chineses. É o encantamento, não? Quando você pode ainda se encantar, aí vale a pena. Quando você não pode se encantar, talvez valha a pena tentar chegar, mas é bom é bom não perder esse encantamento, não? Não é tudo fácil, não é, não é tão fácil, mas, como repito, eu, tendo sido da imprensa, ajuda, porque automaticamente, bem, mal ou indiferente, você é conhecido, não? Esperando que você faz bem, mas melhor, não? Mais melhor, como nunca se diz em português. Tem umas coisas difíceis de o espanhol do português. Mais melhor, aqueles mais finos. Não?